Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa para juntos estudarmos mais uma lição, mais uma porção desse trimestre que com certeza Deus tem preparado para nos ensinar. Antes de nós vermos o assunto de hoje, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, obrigado, Senhor, pela oportunidade e pelo grande privilégio que o Senhor está nos dando. Nesta manhã, Senhor, clamamos, nos dê uma porção da Tua sabedoria, nos ajuda a compreender estes assuntos, Senhor, ouvir a Tua voz, nos ensinando com carinho. Pai, nós pedimos, sê conosco, ó Deus, nos ajuda, continua, Senhor, ao longo desta aula ministrando em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse trimestre, toda a lição nós falamos sobre o assunto que nós estamos estudando nesse trimestre, que é sobre o corpo de Cristo, né? Os irmãos podem ver na capa das suas lições, estamos falando sobre a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Tem sido lições maravilhosas, Deus tem nos ensinado de maneira muito especial e temos aprendido muito sobre a igreja, um organismo vivo, esta entidade que nasce no coração de Deus. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, que vai falar sobre o ministério da igreja. O nosso textuário encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo 11, que nos diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A nossa verdade prática nos diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Amém, irmãos? A lição de hoje sobre o ministério da igreja vai nos ajudar muito a compreender um pouco sobre a nossa vocação, né? Aquilo que nós somos chamados pelo Senhor para fazer. Efésios capítulo 4, dos versículos 11 ao 16, vamos fazer essa leitura bíblica, vai ser a leitura basilar para o assunto dessa manhã. Os irmãos podem ler aí na sua Bíblia ou na sua lição, ele ali dispõe também dos versículos escritos. Leiamos Efésios 4 e 11 a seguir. Nos diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada crente, de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Irmãos, a palavra-chave de hoje é ministério, né? Então nós vamos entender, juntamente com o nosso professor, irmão Wagner, como o Senhor nos direciona para exercermos o ministério a qual Ele nos confia. Vamos aprender juntamente com o nosso professor. A paz do Senhor, irmãos. Então, após a nossa leitura bíblica em classe, bem como também o textuário e a verdade prática, nós começamos a entrarmos na lição. Irmãos, eu gostaria de fazer um breve comentário, principalmente no textuário, né, em que já foi lido, em que fala que e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós iremos comentar durante a lição de uma forma mais, podemos dizer, mais detalhada, mas podemos já de antemão antecipar que este texto, quando diz que ele mesmo deu, ele aqui
está falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós podemos associar estes dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, como um dom de Cristo. E nós, irmãos, nós iremos encontrar, né, nas Sagradas Escrituras, falando sobre os dons de Deus, do Pai, que você pode ler em sua Bíblia, anote aí, Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8, os dons de Cristo, que é o que nós iremos abordar hoje nesta lição, e os dons do Espírito Santo, que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. Então, ele mesmo deu. Então, estes são os dons de Cristo, né? São diferentes dos dons do Pai e os dons do Espírito, embora falamos da Trindade, o mesmo Deus, apresentado em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele deu um para apóstolo. E aí eu quero trazer um pouquinho o significado etimológico lá do grego, né? Que traz o significado de apóstolos, né? Que significa mensageiro, embaixador, enviado. Então, o apóstolo, iremos falar um pouquinho mais detalhado das funções dos apóstolos, quais são as suas características, mas no seu significado etimológico é aquele que é enviado, é um embaixador, está em um outro lugar levando uma mensagem. Ele é um mensageiro. Também ele deu outros para profetas, né? Nós vamos fazer essa diferença de profetas e dom de profecia, que esses dons são dados pelo Espírito Santo. É bem verdade que nós iremos ver de forma um pouco mais reduzida esta parte no que se refere aos profetas, né? A qual não vemos com tanta frequência em nossos dias atuais. Também ele deu os evangelistas, né? Que vem do grego evangelistes, que significa anunciador do evangelho, pregadores. Nós podemos falar sem sombra de dúvidas, são vários, mas dois podemos mencionar de nossos dias, nosso tempo, né? Hoje dormem no Senhor, mas o pastor Billy Graham, o pastor Bernard Johnson, nós percebimos que eles tinham realmente um chamado específico para a evangelização. O outro classificação é pastores, né, que vem do grego poiné, né, que é aquele que apacenta, aquele que conduz, ele promove a paz, é um pacificador, ele leva as suas ovelhas aos pastos verdejantes, como assim está escrito no Salmo 23, lembrando, né, que quando fala desses pastores, estamos falando daquele que apacenta pessoas, né? É uma comparação, no sentido figurado, né, dos pastores de ovelhas, com as mesmas características, esperada para os pastores, né, de pessoas. E também a última definição é doutores. Ele chama também para doutores. Ele chama alguns com o dom de ser doutor. Este não é um dom adquirido, tá? Quando você exerce algumas atividades acadêmicas que são até reconhecidas, né, pela profissão como doutor, né? Mas nós também não é aqueles que buscam de forma acadêmica na realização de um doutorado, quando eles estudam e no final apresentam a sua tese. Não são esses tipos de doutores. São doutores na palavra de Deus. São doutores a qual o Senhor chama, capacita para ensinar, tá? Querendo o quê? E aí a gente já se prepara para entrarmos na lição, propriamente dito,
sobre aperfeiçoamento dos santos. E aí eu trago de forma muito interessante e válida o significado também do grego, que é catantismo, essa palavra aperfeiçoamento. Ela é uma adaptação, né, para preparação, treinamento, aperfeiçoamento, né, tornar completamente qualificado para o serviço. É o significado etimológico. Mas na linguagem grega clássica, essa palavra também era usada como ato de fixar um osso durante uma cirurgia. Então, o aperfeiçoamento aqui esperado através desses que são chamados pelo dom de Cristo é fazer com que as pessoas possam estar unidas, fixadas. E se existe, de repente, alguma quebradura, alguma fissura, a palavra de Deus, a manifestação dos dons, a qual são de Cristo manifestado em apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, podem, né, proporcionar a união, a fixação, né, o reparo, a reconstrução daquilo que está, obviamente, danificado. Amém, irmãos? Vamos entrar, então, na nossa introdução, e vale a pena nós, neste momento de introdução, né, falarmos que nós veremos sobre vários ministérios diferentes, né? Ministérios em que serão diferentes em suas funções, serão diferentes em seus ofícios e serão diferentes em suas qualificações, né? O ministério, né, de Cristo, o ministério que o Senhor ele quer que seja exercido, né, desenvolvido na igreja, proporciona o aparecimento de várias funções. E função é uma atribuição, é uma atividade. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós percebemos que existem necessidades diferentes, né? São várias necessidades. E para que essas necessidades sejam supridas, Deus chama as pessoas para funções diferentes, funções específicas, né? Para que todas elas possam trabalhar em comum acordo e, no final, proporcionar que este corpo de Cristo ele esteja bem ajustado. Então, nessa lição, nós vamos ver os diferentes ministérios, funções, ofícios, qualificações. Irmãos, o mais importante que nós devemos guardar e frisar nesta lição é que Deus escolheu a todos nós para exercermos um ministério sacerdotal. Nós vamos ver, né, durante essa lição que o ministério sacerdotal ele passou de uma ampliação, ele veio da origem familiar dos patriarcas e chegou até enquanto todos nós podemos ministrar na função ministério sacerdotal. Todo cristão pode ser considerado e deve ser considerado como um sacerdote. Nós vamos ver que existem algumas, né, peculiaridades, né? Uma coisa também importante, irmãos, de que nesta lição nós iremos entender que membro e liderança, eles não são diferentes. Embora eles possam estar em hierarquias, em atribuições, né, diferentes nessa estrutura organizacional da igreja, mas todos são sacerdotes de Deus. Não há um menor, não há um maior, todos têm a sua função. O que acontece é que Deus ele chama de forma específica algumas pessoas para exercer ministérios específicos no corpo de Cristo. Irmãos, Deus escolheu e ainda continua escolhendo, né, pessoas para funções específicas. Pessoas para servirem a Cristo, para trabalharem e aperfeiçoarem
né, todos os santos. E isto, irmãos, nos mostra, né, que o chamado, né, ele é pela parte de Deus, não é o homem. O homem ele pode chamar pela confirmação da vontade de Deus. O homem é o instrumento que chama. Mas antes do homem chamar, Deus, na sua eternidade e na sua plena vontade, ele já chamou. Quando não é Deus que chama, esse ministério, essas funções, infelizmente a pessoa não prospera. O trabalho não prospera. Por quê? Porque a pessoa não foi chamado por Deus para algumas funções específicas. Vamos trazer isso, irmãos, para a nossa vida secular, não é? Eu posso, irmãos, até realizar alguma atividade, né, totalmente distinta e diferente daquela que eu estou habitualmente, tenho conhecimento para exercê-la, né? Mas eu terei grande dificuldade. Tem pessoas, irmãos, que quando você olha, parece que já tem habilidade, já parece que está intrínseco àquela pessoa, né? Haja vista os músicos, né? Eu, irmãos, quantas vezes já até me aventurei, tentei, né, aprender um instrumento, né? A gente se esforça, né, até se dedica, mas tem pessoas que são chamados, nascem com aquele dom, nascem, como diz os músicos, com aquele ouvido absoluto, né? E consegue ali, irmãos, com as suas habilidades, né, desenvolver aquele chamado da área musical. As coisas de Deus, irmãos, é bastante diferente das seculares, porque quem chama é Deus, né? Não existe uma idade limitadora para o chamado, pelo contrário, irmãos, Deus chama em qualquer tempo, em qualquer idade da vida do ser humano, porque é Deus que capacita. Essa capacidade não vem do homem, essa força não vem do homem, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então, irmãos, nós não podemos limitar. Pessoas, talvez você que está me ouvindo, já exerceu um ministério muito efetivo na casa de Deus, e talvez por chegar à sua idade, você talvez entendeu que o seu ministério talvez ele também veio se encerrando. Mas não, irmãos. Você tem um chamado perpétuo. Enquanto você tiver o fôlego de vida, Deus lhe deu o dom, Deus lhe chamou, Jesus Cristo lhe concedeu o dom, você tem que desenvolvê-lo. Até porque, em dado momento, nós teremos que prestar conta por tudo aquilo que ele nos entregou. Irmãos, indo para o primeiro ponto, né, nós vamos falar sobre o ministério sacerdotal de todo o crente. Mas antes de falarmos sobre o ministério sacerdotal de todo o crente, nós precisamos, irmãos, falarmos um pouquinho do ministério sacerdotal em sua origem, né, irmãos? Esse ministério sacerdotal, ele iniciou antes mesmo da separação da tribo, né, de Levi para poder exercer o ministério sacerdotal da família de Arão, antes mesmo. Nós encontramos, irmãos, já muito tempo atrás, os patriarcas, irmãos, exercendo a função sacerdotal. Vou dar um exemplo. Vamos lembrar do patriarca Noé, irmãos. Noé, aquele que teve o chamado por Deus, que construiu a arca, aquele mesmo do dilúvio. Ele, irmãos, também exercia a função familiar sacerdotal. Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 8, versículo 20 e versículo 21. Vamos ler a Bíblia, estamos numa escola e não podemos deixar de ler o maior livro desta escola. E edificou Noé um altar e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou
o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mal amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. E edificou Noé um altar ao Senhor. Então, o patriarca Noé, ele exerce aqui a função de um sacerdote quando ele sacrifica, quando ele levanta um altar ao Senhor, quando ele oferece um holocausto sobre o altar. Então, irmãos, Deus, ele já chamara os patriarcas para demonstrar que a função sacerdotal, ela se deu origem, irmãos, dentro do lar. E aí nós podemos tomar exemplo para os nossos dias atuais. Nós, irmãos, somos sacerdotes familiares. Nós somos sacerdotes da nossa família. Nós precisamos, assim como Noé, levantar altar. Nós precisamos, irmãos, sacrificar em família. Nós precisamos assumir a posição de sacerdote familiar. Além de Noé, irmãos, nós tivemos Abraão, que levantou um altar em Betel, em Manré, em Moriá. Também a Jó, irmãos, que oferecia holocausto ao Deus todos os dias pelos seus filhos. Então, 3 exemplos de grandes homens, tem tantos outros, mas estes já nos basta para compreendermos que a função sacerdotal, ela também era realizada e foi realizada primeiramente na esfera familiar. Após isto, irmãos, Deus, ele chama, de forma específica, para a realização da função sacerdotal. Irmãos, vamos entender um pouquinho o significado desta palavra sacerdote, A sacerdote, irmãos, sacerdócio, sacerdote, vem de uma palavra grega chamada kohen, do original, que é uma junção de 2 palavras, que é kun e kaan, que significa, irmão, permanecer. E é muito, irmãos, esse significado é muito cabível na função do sacerdote, que a função principal dele, irmãos, é permanecer. É o indivíduo que permanece diante de Deus como representante do povo. O Senhor, em um dado momento, ele escolhe Arão, os seus filhos e a linhagem levita, para poder exercer a atividade sacerdotal. Deus separa esta tribo. E, irmãos, a função deles, entre tantas outras, era representar o povo diante de Deus. Nós, irmãos, também como sacerdotes, nós temos o objetivo não de ser o mediador, mas de representar em intercessão, em oração, pelas nossas famílias, pelas pessoas que necessitam, pelas pessoas que carecem da busca de Deus. Então, irmãos, nós já falamos do exercício sacerdotal na esfera familiar e falamos um pouquinho a respeito do ministério sacerdotal quando Deus chama a família de Arão e a tribo de Levi. E então a gente entra agora no segundo item do primeiro tópico, que é uma doutrina bíblica confirmada. Irmãos, nós precisamos entender nesse momento que a função sacerdotal do Antigo Testamento, vinda de Arão, antiga aliança, irmãos, ela era um tipo do sacerdócio de Cristo. Ela trazia uma demonstração de como seria, mas existem diferenças, irmãos, muito solares
que nós, ao lermos a palavra de Deus, tão logo a compreenderemos, né? Primeiro, para ser sacerdote, tinha que ser legítimo da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Não poderia ser de outra tribo, não poderia ser da tribo de Judá, não poderia ser da tribo de Rúben, tinha que ser exclusivamente da tribo de Arão, de Levi, vindo da linhagem de Arão. E aí, irmãos, nós começamos a ver que hoje o ministério sacerdotal em Cristo Jesus, Cristo não veio da linhagem de Arão. Nós sabemos que ele é da linhagem de Judá. E aí, irmãos, nós começamos a entender o simbolismo que isso traz para os nossos dias. Hoje, irmãos, o ministério sacerdotal, ele não se restringe, irmãos, a um grupo, a uma linhagem familiar, a um grupo de pessoas, a uma determinada denominação. Nós, irmãos, somos sacerdotes. Hoje, atualmente, todos nós podemos exercer a função de sacerdote. Não como aquela de sacrifícios, né, com aquelas cerimoniais, mas hoje de uma forma diferente, porque nós mesmos somos o próprio sacrifício. Cristo lá na cruz do Calvário, ele nos permitiu esse acesso e nos colocou neste novo patamar. Antigamente, o sacerdote, ele não podia ter limitações físicas. Ele não podia estar imundo. Ele não podia estar impuro para a ordem cerimonial, né? Era tão, irmãos, restrito que alguns mesmos da tribo de Levi encontravam uma dificuldade em demonstrar a sua linhagem na genealogia para que pudessem exercer a função de sacerdote. E qual que é a função do sacerdote, mais uma vez, para relembrar? É representar o povo a Deus. Era oferecer sacrifício expiatório. Era ser o mediador. Isto na antiga aliança, né? Hoje, irmãos, vamos ler Hebreus. Convido a vocês para abrirem as Sagradas Escrituras, no livro de Hebreus, capítulo 8 e o versículo 1. Ora, a suma do que nós temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Cristo, irmãos, ele é o sumo sacerdote. Agora, a igreja composta por todos os crentes presentes, dos que dormem no Senhor, aqueles que poderão se agregar, eles exercerão, irmãos, a função de sacerdote. A igreja, irmãos, ela exerce a função de um sacerdócio universal, composto por todos esses crentes. Vamos ler a palavra de Deus para confirmarmos esta verdade, irmãos? Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: E vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, nós hoje, toda a igreja de Cristo é sacerdote e Cristo é o sumo sacerdote. Veja, irmãos, como que a graça proporcionou a ampliação.
O acesso que nós não tínhamos em Cristo Jesus foi nos proporcionado. Antigamente eram os patriarcas, depois veio o próprio Arão e os seus descendentes, e depois a tribo de Levi específica. Depois o povo de Israel foi chamado como sacerdote. Agora toda a igreja, formada por judeus, gentios convertidos, todos estes, irmãos, assumem agora a posição de sacerdote. E nós também, irmãos, ofereceremos na condição de sacerdote o próprio corpo em sacrifício. Nós, irmãos, não sacrificaremos pelo próximo, nós sacrificaremos por nós mesmos, pelas nossas famílias, pela nossa fé e confissão. Vamos ler a Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, irmãos. Abra as Escrituras, capítulo 12 e verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje não precisamos, irmãos, sacrificar animais. Hoje o nosso sacrifício vivo é nós mesmos. É o nosso corpo, irmãos. É a nossa vida. Ninguém aqui, irmãos, vai fazer algo, né? Um sacrifício, deitar no altar, não há necessidade disso. O sacrifício vivo aqui é nós agradarmos ao Senhor através do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma, servindo e oferecendo a nossa vida ao Senhor. Hoje, irmãos, nós temos a responsabilidade de ministrarmos o louvor. Aleluia. Vamos ler Hebreus, carta aos Hebreus, lembrando que a carta aos Hebreus é desconhecido o leitor, embora de algumas especulações, né, ou entre uma delas dizendo que possa ser Paulo. 13 e o versículo 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Irmãos, hoje nós sacrificamos a Deus através do nosso corpo, oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, servindo a Deus, não se contaminando com o mundo. Nós ministramos o louvor, os levitas eram responsáveis pela ministração do louvor na antiga aliança, e um outro ministério nosso enquanto sacerdote é de intercessão. 1 Timóteo, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 1. Diz: ademoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então, irmãos, nós, enquanto sacerdote, temos a função de interceder, de orar por todos os homens. Irmãos, o item 3 é a respeito, quero passar rápido pelo tópico 2 do item 3, que é uma doutrina bíblica que foi resgatada da Reforma Protestante. Nós sabemos, irmãos, que existe uma religião, né, até então predominante no mundo, né, e em que o sacerdócio, ele se configura, é limitado apenas em algumas pessoas, né? E existe o seu líder maior, né, que os membros não exercem função sacerdotal, diferente do que a Bíblia nos ensina como regra verdadeira, né? Tanto é, irmãos, que na Reforma Luterana, pelo século XVI, aí, usando, né, podemos dizer, um dos pontos determinantes em que Martinho Lutero ele trouxe que somente sola scriptura, ou seja, somente a escritura, irmãos, ela nos revela qual é o verdadeiro entendimento e a vontade de Deus.
Diante disto, irmãos, o reformista ele disse que qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo. Pode exercer o sacerdócio real, né? Então, irmãos, essa questão de exercer o sacerdócio real, eu preciso ter um entendimento. E aí eu fecho esse tópico dizendo, não é no sentido de ser intermediário. Não é no sentido, irmão, de ser representativo através de um sacrifício, tá? Não é, irmão. O sacerdócio hoje, nosso, universal, pessoal e real, irmãos, é no sentido de relacionarmos diretamente com Deus, assim como o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha esse acesso direto com Deus. Hoje todo cristão, ele não precisa de um intermediário, a não ser Cristo. Ele sim, é a intermediação entre o homem e Deus, é o sumo sacerdote, né? Mas a nossa função quanto sacerdote não é intermediar. Essa intermediação é realizada por Cristo Jesus, o sumo sacerdote e o sacrifício eterno. Irmãos, agora nós vamos para o segundo tópico, e aí vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do ministerial do Novo Testamento. Vamos lá, irmãos. O texto de Efésios 4:11 que nós já lemos, falamos que Deus, irmãos, ele chamou alguns para apóstolos, né, irmãos? Então, aquela pessoa enviada para uma missão. Existiam alguns requisitos que devem ser observados até os dias de hoje, né? Entre aspas, né? Tem alguns que eram pré-requisitos para aquela época, né? Mas hoje tem apóstolo, né? Pode ser que exerça a função, irmãos, alguém que é enviado para a missão, mas não temos titularidade de apóstolo nos dias atuais. Os requisitos eram, irmãos, ter estado com o Senhor Jesus, né? Era um dos requisitos para se tornar apóstolo, Atos 1, 21 e 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Cristo, Atos 1 e 22. Ter visto o Senhor, Atos 9, do 1 ao 5. Ter operado sinais e maravilhas, segundo Coríntios 12, do 1 ao 5. Então, irmãos, o apostolado tinha que... os requisitos para ser apóstolo, irmãos, eram estes, né, no Novo Testamento. É bem verdade que não se fechou nisto, porque o próprio apóstolo Paulo, né, algum desses daqui ele não cumpriu, mas ele foi conhecido como apóstolo até pela sua chamada específica. Depois profetas, né, irmãos? O significado de profeta aqui é uma pessoa que é inspirado e autorizado para falar o quê? Em nome de Deus, né? Então, hoje, irmãos, nós temos os dons espirituais. Não quer dizer que não possa haver o chamado de profeta, mas é um chamado bem específico, né? A missão do profeta é consolar, a missão do profeta era revelar o futuro, né? Contudo, irmãos, há essa distinção dos dons espirituais, que é 1 Coríntios, né? Encontramos lá no capítulo 12, e nós encontramos também, irmãos, a respeito dos dons de Cristo, que é Efésios 4 e 1, são coisas distintas, é um dom concedido por Cristo. Evangelista, irmãos, é o ministério que está centrado na salvação de almas, né? E aí nós temos pastores e mestres, né, que a função ali é de apacentar. Nós trouxemos já na introdução algumas informações específicas, né? E aí, irmãos, no item 2, nós falamos sobre os serviços dos diáconos e presbítero. Irmãos, no Novo Testamento, nós encontramos esse chamamento de pessoas para serem instituídas como diácono, principalmente no capítulo 6, no versículo 1 ao 7. Esse termo diácono vem do grego, né? Diaconel, que é o quê? Que é servir. O diácono ele está ali para servir. Havia muitas necessidades com as viúvas, com os órfãos, e tinha algumas coisas que, se os apóstolos, irmãos, ele abrisse mão para cuidar delas, eles comprometeriam o ensino e a evangelização. Daí, irmãos, houve a necessidade, né, por Deus, para levantar estes homens.
Irmãos, essa separação, ela se encontra mais de 34 vezes nas Sagradas Escrituras, irmãos. Então, nós podemos ratificar pela palavra de Deus este chamado à luz da Bíblia, que o diácono é servir ao Senhor, né? É um dedicado principalmente na esfera social da obra de Deus. E também temos os presbíteros, né? Presbíteros, irmãos, também muito verificado nas Sagradas Escrituras. O termo original já aparece mais de 66 vezes aí no Novo Testamento, né? Nós encontramos lá em Atos 14, 23, que ele significa ancião, pessoas que presidiam igrejas. Ou seja, irmãos, ele era um exemplo de um pastor, de um dirigente local, né? Uma pessoa que supervisionava, né? Às vezes as igrejas. Ele exercia também a função pastoral, né? Nós não podemos se esquecer disso. Então, irmãos, estes já comentados são as denominações, separações, ou seja, por Jesus Cristo, os dons de Cristo para exercer as funções do ministério. Agora, irmãos, no ponto 3, vamos falar rapidamente sobre as qualificações, e não tão importante. Primeiro de tudo, irmãos, nós sabemos que para exercer qualquer atividade precisa de qualificação. Entre elas, no primeiro ponto, a qualificação moral, né? Ou seja, irmãos, para exercer as atividades, não são poucas passagens bíblicas, como encontramos em 1 Timóteo 3, do 1 ao 15, Tito, capítulo 1, do 5 ao 9, irmãos, qualificações exigidas, tá? Para aqueles que querem se alistar a exercer ao chamamento do ministério. Entre elas, vamos comentar, não apegado ao dinheiro. 1 Timóteo 3:3 diz não ser avarento. Então, irmãos, as pessoas que são apegadas aos bens materiais, as pessoas, irmãos, que amam ao dinheiro mais do que a Deus, essas pessoas, irmãos, não estão qualificadas para exercer o ministério, as atribuições, as qualificações para o ministério de Cristo. Ser irrepreensível. E aqui, irmãos, é importante dizer que não quer dizermos que a pessoa não peque, mas a pessoa, irmãos, ser irrepreensível é que não cause, irmãos, né, escândalos públicos, né, irmãos, seja uma pessoa com uma reputação ilibada, né, não tenha as acusações legítimas contra ela, de forma alguma, irmãos, essa pessoa precisa ser irrepreensível. Segundo ponto, qualificações sociais, né? Então, quando nós lemos para as cartas pastorais, irmãos, nós vemos que existem algumas qualificações que tem que haver no obreiro, que tem que haver naquele que é chamado por Deus, e tem outros que não pode ter. Aqueles que estão aspirando, desejam o ministério, irmãos, eles não podem ser soberbo, arrogante, orgulhoso, né? Tem pessoas, irmãos, que acham que quando começam a exercer o ministério, eles estão subindo degraus. Pelo contrário, eles estão descendo degraus. Eles estão se qualificando para servir a igreja. Então não há porquê, irmão, não existe motivo, necessidade de se achar que é maior. Aprendamos com João Batista, importa que Cristo cresça e nós diminuamos. Que nós nos sintamos, irmãos, que nós não somos dignos de exaltar as alparcas, né, dos pés de Cristo. Ou seja, ele sempre tem que ser o centro da obra. Uma outra coisa, irmãos, convívio social, né? As pessoas, irmãos, precisam saber conviver, ter liberdade, não pode ser teimosas, não pode ser arrogante, não pode ser iracundas, não pode ser violentas, não pode ser uma pessoa com um temperamento colérico, que se irrita por qualquer coisa, que fica descontrolada. Essas pessoas não estão qualificadas para exercer o ministério de Cristo. De acordo com as Sagradas Escrituras, irmãos, né, as qualificações morais, sociais, irmãos, são necessárias, inegociáveis, para que nós possamos exercer o ministério de Cristo. Amém?
Irmãos, assim passamos e terminamos a nossa lição. E para tanto, irmãos, nós queremos fazer uma oração, lembrando, irmãos, que o ministério, ele se revela sobre diferentes aspectos. O sacerdote universal é composto por todo o crente. E nós temos o privilégio, irmãos, de servir diante de Deus, lembrando, irmãos, que precisamos ter e buscar as qualificações necessárias bíblicas e espirituais para atendermos o chamado de Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nessa manhã por essa lição, por essa escola, por estarmos aqui aprendendo a Tua palavra. Estende as Tuas mãos de uma forma especial, poderosa, à vida dos Teus filhos, e que esses ensinamentos possam estar no nosso coração e possam ser praticados por nós. Abençoa a Tua igreja neste dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Como Deus nos impactou nesta manhã a respeito do ministério que Ele nos confia para exercermos, né? Que exerçamos com excelência aquilo que o Senhor nos confiou. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos a nossa lição, nós temos esse convite especial para que você, querido irmão, irmã, que está aqui nos acompanhando, aprendendo juntamente conosco na Escola Bíblica Dominical Online, venha nos fazer uma visita. Nós temos aqui na nossa sede cultos toda terça, toda quinta, também aos domingos. Nós temos também nas nossas igrejas, em praticamente todos os bairros da nossa cidade, você encontra uma de nossas igrejas com cultos toda quarta-feira, toda sexta-feira, também aos domingos. E em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical, essa mesmo, que os irmãos estudaram aqui comigo de maneira online, né? Mas os irmãos podem também, de maneira presencial, aprender juntamente com nossos pastores, professores e com toda a igreja. Vai ser uma alegria recebê-lo. Você com certeza vai sair melhor do que você entrou. Nós temos também, irmãos, a oportunidade de, na Escola Bíblica Dominical, ofertar, né? Abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta e abençoar a obra de Deus. E com certeza, irmãos, por Deus também ser abençoado de maneira a ofertar, né? Dar aquilo que você pode para a obra de Deus. Meus irmãos, encerramos aqui. Feche os seus olhos, vamos com uma oração agradecer a Deus por essa aula tão maravilhosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta aula, por esses momentos que passamos, ó Deus, aprendendo a Tua palavra. O Senhor é bom. Meu Deus, o Senhor tem nos abençoado de maneira especial. Senhor Jesus, continua conosco, ó Deus, falando em nossos corações. Nos ensina a Tua palavra, que nós tenhamos, ó Deus, vigor, força, vitalidade, ó Deus, para aprender do Senhor todos os dias. Nós pedimos, ó Deus, continua conosco, nos abençoando, nos dando graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.